Loratio é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e um farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de tosse com secreção e em crianças menores de 2 anos de idade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não use esse medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Xarope 44E é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44E é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44E é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Fique pequena. Não use junto com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Você novo, de novo. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue em cada hora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É contraindicado em casos de suspeita de dengue. É contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento
medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. O medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado no caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Sintomas médicos deverá ser consultado. Calmante é medicamento durante seu uso no ambiente de veículos ou perimáticos, pois suas atividades de atenção podem estar prejudicadas. Não é um medicamento durante o uso no ambiente de veículos ou perimáticos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sintomas médicos deverá ser consultado. Calmante é medicamento durante seu uso no ambiente de veículos ou perimáticos, pois suas atividades de atenção podem estar prejudicadas. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não é um medicamento durante seu uso no ambiente de veículos ou perimáticos. Doutor Aspen Pharma. Use este medicamento em caso de doença dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bizu. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se os sintomas, o médico deverá ser consultado. Use medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins, você já teve reação alérgica anti-inflamatória. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou você já teve reação alérgica anti-inflamatória. Não use este medicamento em casos de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se você já teve reações alérgicas a anti-inflamatórios. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Claritin é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico. Leia a bula. Claritin é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em caso de doença grave dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.